Cumprimentando o povo de Deus com a paz do Senhor. Vamos aguardar um momento, um pouquinho. Estou aqui para louvar e adorar o nome do Senhor com o hino da harpa. Amém? O Senhor tem incomodado o meu coração. Faço em todas as lives. Não sei se os irmãos observaram. O pai está cantando, dando início com hinos da harpa. Para mim são hinos perfeitos. Hinos que têm histórias lindas, momento de dores dificultosos, mas letras maravilhosas. Eu queria encontrar um hino aqui. Cego de Jericó. Oi, Fátima. Encontrei. O hino 476. Te amo, minha linda. Saudades, né? Fátima ali da Bahia. Irmã Fátima Miranda ali da Bahia. Né? Minha princesinha de Cristo. Quero cantar o hino da harpa. Quero dar o início da live nesta tarde. Cantando o hino 476. Amém? Vamos estar louvando ao Senhor nesta tarde com esse hino, antes de entrar para a palavra. Eu gosto muito, muito, muito mesmo desse hino, sabe por quê? Fala sobre as pessoas dizerem para você desistir, para você parar. Sobre as pessoas terem atitudes, né? E palavras incentivando você a parar, a deixar de buscar a Deus, a deixar de buscar o seu milagre. Mas é algo muito interessante esse hino. Esse cego de Jericó, ele não dá ouvidos para quem está mandando ele calar. Ele não dá ouvidos para quem está mandando ele parar. Antônia Fortaleza, saudade minha princesa, que bom você hoje na live, né? Ele não dá ouvidos para as pessoas, né, minha irmã Fátima, né, Antônia? Esse cego de Jericó, do hino 476 da harpa, escrita por Paulo Leivas Macalão, que é dentro da Bíblia, é um hino escrito com palavras da Bíblia. O cego de Jericó, ele não dá ouvidos para quem fala para ele calar a boca, parar de clamar. Ele continua clamando porque ele precisa de um milagre. Ele precisa de Deus. Então, quem precisa de Deus sou eu e você. Somos nós que precisamos de Deus. Então, nós não podemos nos calar. Ainda que as adversidades, as situações, as pessoas que estão por perto, tenta fazer com que você deixe de crer, de acreditar. Não deixe de crer e de acreditar. Faça como esse cego. Continue clamando ao Senhor. Continue buscando ao Senhor. Continue exaltando ao Senhor. Continue adorando ao Senhor. Continue glorificando ao nome do Senhor. Irmãos, todos podem te abandonar. Todos podem te desprezar. Todos podem desfazer de você. Mas Deus, ele não desfaz, ele não despreza. Quando ele fez uma prova com aquela mulher dos cachorrinhos também, que ele disse para ela, eu não posso tirar da boca dos meus filhos para dar para os cachorrinhos. Era só uma prova que ele estava fazendo com ela. Ele estava ali testando a fé daquela mulher, ele estava testando aquela mulher, mas ela disse, Senhor, até das migalhas que caem da mesa os cachorrinhos comem. Ela disse, eu preciso nem que seja das suas migalhas. Nós temos que ser como esse cego de Jericó, e temos que ser como essa mulher, que ela diz, eu posso ser uma cachorrinha, mas os cachorrinhos, elas comem da migalha, Senhor. E eu quero nem que seja do migalha, porque eu sei que as migalhas da tua presença, do teu poder, da tua palavra, vai curar a minha filha, vai libertar.
O cego de Jericó é quando as pessoas mandavam ele se calar. Quanto mais eles falavam para ele se calar, mais ele gritava ao Senhor. Nós temos que ser assim. Quanto mais as pessoas, as adversidades vêm para nos parar, para a gente parar de buscar, para a gente parar de adorar, para nos entristecer, mas nós temos que gritar pelo Senhor em oração, em adoração, em busca dentro da casa dele. Temos várias formas de buscar, com gestos, com oração, com adoração. É por isso que o Espírito Santo de Deus, lá para Tacaçu, nos leva a adorar em espírito e em verdade. Porque o nosso corpo, amados, ele é o templo do Espírito Santo de Deus. Ele só pode ter uma morada. Como aquele hino, faz uma morada. Faz de mim a sua morada. Que o Espírito Santo de Deus nessa tarde faça de mim, de você, a morada dele. Amém? Enquanto para Jericó o bom Jesus passava, um cego filho de Jacó, sem se cansar, clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. A multidão vendo clamar, se quieto lhe dizia, mas ele sem a escutar, mais forte repetia: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Pai, Senhor, pastor Miguel. Jesus então mandou chamar o cego que gritava, que veio logo sem tardar, mas ainda assim clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus pergunta com prazer: que queres que eu te faça? Jesus, eu quero hoje ver por teu poder e graça. Então Jesus lhe respondeu: vai, a tua fé te salvou. E logo viu Bartimeu e ao bom Jesus louvou. Tentaram calar aquele cego. Tentaram calar a boca dele, dizendo para ele ser quieto. Lhe dizia, mas ele, sem a escutar, mais forte repetia: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Halabra, Dagaçu, Decanto, Neve, Deflai. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Halabra, Dagaçu. Enquanto para Jericó o bom Jesus passava, um cego filho de Jacó, sem se cansar, clamava. Ele não se cansava, pastor Miguel, Antônia, Fátima. Ele não se cansava de clamar ao Senhor. Que eu e você não venhamos nos cansar, mas que nós venhamos nos prostrar, que nós venhamos clamar ao Senhor nesta tarde, porque Ele está nesta live para dar baçu de faz, corresponder ao meu e ao seu chamado, ao meu e ao seu clamor. Ele me ama, Ele te ama, Ele zela, Ele cuida, Ele é o socorro para mim, para você. Não importa a luta, a prova que eu e você estamos passando nessa tarde, mas nossos olhos têm que estar voltados para exaltar, para louvar, para glorificar ao nome do nosso Deus e exaltá-lo, porque Ele é grande e maleide na face da terra. Paz do Senhor, minha princesinha. Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor.
Enquanto para Jericó o bom Jesus passava, um cego filho de Jacó, sem se cansar clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. A multidão vendo clamar. Essas pessoas estão assim dizendo para você. A multidão vendo clamar, se quieto lhe dizia, mas ele sem a escutar, mais forte repetia: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus então mandou chamar, o cego crê gritava, que veio logo sem tardar, mas ainda assim clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus pergunta com prazer: que queres que eu te faça? Jesus, eu quero hoje ver por teu poder e graça. Então Jesus lhe respondeu: vai, a tua fé te salvou. E logo viu Bartimeu e ao bom Jesus louvou. Alabradagaçu. O Senhor, ele tem prazer, Anabadagaçu, em responder aquele que clama, ainda que a dor, ainda que as pessoas que estão perto têm tentado calar a sua boca, calar a sua voz, fazer com que você deixe de clamar ao Senhor. Mas quando nós continuamos clamando, ele tem prazer em me responder, em te responder, em dar, Alabradagaçu, aquilo que nós precisamos, necessitamos ainda, que para nós é impossível, mas para ele não há nada impossível. Aquele jovem Calabradagachai, Amadagaçu, aquele cego de Jericó, a palavra já diz, ele era cego, irmãos, era milagre só para Deus, porque o seu Mocandavaçu não podia realizar, mas ei, Candabadagaçu, ele continuou clamando, ele continuou buscando, e o Senhor realizou com todo prazer. E então Jesus lhe respondeu: vai, a tua fé te salvou. E logo viu Bartimeu e ao bom Jesus louvou. Aquele cego de Bartimeu, irmãos, enxergou, porque Deus ouviu o seu clamor, ele não rejeita o clamor de Mandagaçu, daquele que está diante da presença do Senhor, invocando ao teu nome, adorando, clamando e chamando ele, ainda com as dificuldades. Tenta calar a tua boca, a tua voz, de Calabradagaçu. Vamos falar de um outro que passou uma prova lá no livro de Jó, capítulo 17, Abadagaçu, Decante vai falar de Jó, a forma como Jó se encontrava no meio da luta, no meio da batalha, no meio da dificuldade, a prova que Jó passou, irmãos. Graças a Deus, em você não chegamos nenhum terço, Rabadagaçu, de Fácil Lei de Lima, nós não chegamos, a prova que eu e você estamos passando hoje, amados, não chega nem um terço da prova que Jó passou. Esse cego do hino, paz do Senhor, paz do Senhor, minha princesinha Deide, paz do Senhor. Esse cego de Jericó, aquela mulher dos cachorrinhos que o Senhor falou que não podia tirar da boca dos seus filhos para dar para os cachorrinhos, a prova que ela passava, a prova que o cego de Jericó passou, a prova que eu e você estamos passando, não chega nem aos pés da prova, a Labradagaçu, Decante Neve, de Fly, que Jó passou, mas Jó continuou, a Labradagaçu, ainda que sendo acusado injustamente de estar em pecado, a Labradagaçu, de estar desagradando ao Senhor,
Senhor. Ele continuou crendo, ele continuou acreditando, ele continuou clamando. A palavra vai dizer que Jó estava com o corpo todo tomado de tumores. Mas mesmo assim, Jó cria, acreditava que o Redentor dele estava vivo e ele declarava com a sua boca, ainda que Debatagaçu, a mulher dele, disse: Jó, amaldiçoa seu Deus e morre. Ela estava dizendo assim: a palavra está sem som. Tá sem som também, pastor Miguel? Cleide, acho que não tá sem som para os outros irmãos não, Antônia, deve ser só no seu. Deve ser só no seu que tá sem som. Ralabratagassu decante, porque os outros irmãos não estão falando, deve ser o seu celular, minha princesa. Andabatagassu, porque senão os outros irmãos iam falar que estava sem som. Andabatagassu, eu não mexi em nada, tá tudo normal. Mas a Bíblia vai dizer que Jó, irmãos, continuou adorando, continuou glorificando. Se tiver sem som para as outras pessoas também, escreve aí, amados. Escreve aí se tiver sem som para as outras pessoas também. Andabatagassu, mas eu acho que é só para a irmã Antônia que está sem som. Diz a palavra do Senhor. Deve ser só você, Antônia, porque as outras pessoas não estão reclamando. Tá legal de som, amados? Deide, pastor Miguel, vocês estão ouvindo de boa? Tá ouvindo legal? Labradagassu decante, neve, diz a palavra de Deus, diz a palavra do Senhor, amados. Andabadagassu, que Jó, apesar de estar com o corpo tomado de tumores, tomado de enfermidade, Jó havia perdido Decalabradagachai os seus filhos, Jó havia perdido os seus bens, Jó havia perdido a Labradagassu. Tá ok, né, pastor Miguel? É só para você mesmo, Antônia. Antônia, é só para você. Desliga e entra de novo, minha princesa. Alabradagaçu decante. Alguém escreve para ela aí, irmãos, para ela desligar e ela entrar de novo, porque para vocês o som tá legal. Alabradagaçu decante neve de fly. Arabadagaçu decante neve de fly. Arabadagaçu, diz a palavra do Senhor. Jó continuou a adorar, Jó continuou a clamar, Jó continuou a exaltar, Jó continuou de Calabradagaçu na presença do Deus vivo, ainda que seu corpo estava tomado de tumores, ainda que ele havia perdido seus filhos, ainda que ele havia perdido seus bens, ainda que ele havia perdido seus negócios, de Calabradagaçu decante neve de fly. Paz do Senhor, missionária Juceni. Paz do Senhor, amados. Se o som estiver bom para você, escreve aí para mim, missionária, tá bom o som. Aí, ó, tá bom, o pastor Miguel disse que tá bom o som. É só para você, Antônio, o pastor Miguel escreveu aí. Sai e entra de novo. Alabradagaçu decante urebedegachai. Diz o Senhor nesta tarde que Ele está aqui comigo e Ele está aqui com você para me responder, para te responder ao clamor de Madagachai que nós levantamos nesta tarde. Paz do Senhor, irmão José Gonçalves, lá de Itapuranga, Goiás. Paz do Senhor, meu irmão, seja bem-vindo mais uma vez na live. Dá um abraço nessa esposa linda que você tem. Homem, mulher de Deus que prega o evangelho. Não se preocupa, irmão José Gonçalves, porque as tuas orações serão respondidas uma a uma, diz o Senhor. Alabradagaçu, porque mesmo em meio à luta, mesmo em meio à batalha, como o hino que nós já cantamos do cego de Jericó, 476, porque o hino 476 do cego de Jericó, as pessoas tentavam calar, diziam para ele: cala sua boca, Jesus não vai deixar de atender milhares de pessoas simplesmente para atender um cego. Enganou-se eles, porque quanto mais eles mandavam Alabradagaçu, o cego de Jericó, calar a boca, mas ele, Calabradagaçu, gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Alabradagaçu, amém. Agora nós vamos orar pela sua esposa, irmão José. Quanto mais Alabradagaçu decante urebedegachai. Alavaçu. Papai, toma a esposa do teu servo.
Eu vou abrir um parênteses da palavra. Eu vou abrir um parênteses na palavra para orar pela esposa do Alabradagachai, do servo de Deus. Me ajuda em levantar um clamor pela filha do Senhor Jesus Cristo. A esposa do irmão José, lá de Itapuranga, Goiás. Família que eu amo. A esposa deles estão no hospital agora neste momento. Vamos abrir uns parênteses da palavra. Agora nós voltamos na palavra e vamos clamar por esta mulher de Deus. Pai, vai de encontro agora dentro do hospital. Meu Deus, passa as tuas mãos sanguentada, tira a seta, o dardo inflamado, maligno do inferno, da enfermidade, joga por terra a macumba, a feitiçaria, a umbanda, a quintanda, meu Deus, toda a inveja contra este casal, porque eles têm feito live, pregado o evangelho, levado a tua palavra, meu Deus, passa as tuas mãos sanguentadas, tira ela de dentro deste hospital, tira o teu filho de dentro desse hospital, opera, purifica, limpa o sangue, a pele, o corpo, a alma, o espírito, arranca a dor no corpo, tira as infecções, as enfermidades, fortalece a tua serva, dá força pro teu filho, coloca eles dois de pé, papai, Candabadagaçu. Camila, depois eu vou orar, porque eu ainda estou na palavra, mas o Senhor me fez parar e orar, interceder a respeito da esposa do pastor José, Alabradagaçu decante, porque foi necessário, mas nós ainda estamos na palavra e lá no final da live eu vou estar orando por vocês, porque irmãos, a palavra, José Antônio, Camila, José Gonçalves, pastor Miguel, Alabradagaçu decante, Urebedegachai, Andafassou decante, missionária Juceni, Alabrachaideide, é uma palavra e ela liberta, ela sara, ela transforma. Antônia, irmã Fátima, Togaçu de Faço, a palavra ela cura, a palavra ela liberta. Andabaçu, mas esse cego de Jericó clamou, Senhor, as pessoas diziam, cala tua boca, porque tu pensa que Jesus vai olhar para ti, ele está no meio de tanta gente, mas Jesus parou, olhou e disse, a tua fé te salvou. Andabadagachai, falamos aqui também no início da live sobre a mulher dos cachorrinhos, que ela clamou a Jesus pela libertação da filha dela, que estava endemoniada. Ele disse, testando a fé dela e a humildade dela, pastor, Andabadagaçu de amém, pastor José Gonçalves. E ele disse, eu não é lícito que eu tire da mesa dos meus filhos para dar aos cachorrinhos, mas ela foi humilde, ela podia achar ruim, ficar irada, dizer, ele me humilhou, ele me pisou, vou embora, mas ela falou, não, eu preciso de um milagre, eu preciso ser curada, eu preciso da cura, eu preciso desse Jesus, eu preciso de uma salvação, a minha filha precisa ser liberta. Ela disse, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Humildade. Alabradagaçu Jó, onde nós estamos lendo agora, capítulo 17, versículo 1, ele diz assim, ó, meu espírito se vai consumindo. Olha a forma como Jó se encontrava naquele dia, naquela hora, naquele momento, na vassoura. Alabradagachai, irmão, se você está como esse servo de Jericó precisando de um milagre, ou você está como essa mulher dos cachorrinhos precisando de um milagre para tua casa, para tua família, para tua filha, para o teu filho, ou se você está como Jó, o teu espírito está na forma e desta forma que se encontra como Jó se encontrava no capítulo 17, o meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vai apagando. E se você já não tem mais força para clamar, para orar, para buscar, Amadagaçu, clame com a tua alma, como Ana clamou, não dava conta mais de falar, ela bocejava, mas na tua pouca força, clame ao Senhor nesta tarde, busque a Ele, adore a Ele, porque Ele é o grande eu sou. Alabradagaçu, irmão José diz assim, é verdade, irmão Miguel, são poucos que têm disponibilidade para pregar a palavra de Deus, de Calabradagaçu, Andamanagaçu, porque o irmão José está falando isso, porque a palavra é fundamental, ele disse, ela é fundamental, depois é oração, irmãos, mas a palavra de Deus, ela é fundamental, porque a palavra, ela cura. Pastora Marcilene, Pai Senhor, minha princesinha, minha amiga, sabe por quê, amados? A palavra, Rabadagaçu, decante, neve, defly, ela é essencial. A palavra, ela é fundamental, porque às vezes nós não, ouvindo a palavra de Deus, nós não precisamos nem de oração, irmão, porque a palavra diz assim, conhecereis a verdade vos libertará, porque ela cura, ela liberta, ela sara e ela transforma. Andabadagaçu.
Se você está nesta tarde, como Jó estava, ele diz: o meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando. Alamadagaçu, ele dizia assim: eu estou morrendo, ó Deus, eu estou morrendo. Ele olhava para a sua pele, pastora Marcilene, as provas que nós passamos hoje não chegam nem aos pés das provas de Jó. Jó perdeu os filhos, pastora Marcilene, Jó perdeu os bens, Andabadagaçu só ficou a esposa dele. Tá vendo tanto que o casamento é importante, gente? Tá vendo tanto que o casamento é importante? O Senhor permitiu que Satanás tocasse nos filhos e levasse, que Satanás tocasse na casa e destruísse, os que Satanás tocasse nos bens materiais e levasse. Andava sou decante, mas o Senhor não permitiu que a mulher de Jó morresse. Andava Dagaçu é a mesma esposa, porque era ela mesmo que falava com ele, e foi ela mesmo que não vigiou, irmãos, querendo que ele se livrasse da dor, que ele se livrasse da enfermidade, que ele se livrasse do mal. Ela não estava suportando ele passar e ela não vigiou. E ela disse: homem, ainda está na tua integridade, amaldiçoa esse Deus e morre. Jó disse: mulher, se eu e você suportamos e a labrada agachar e nos alegramos, ele disse: mulher, se eu e você nos alegramos com as bênçãos, com a vitória que ele nos deu, que Deus nos deu, porque agora não podemos suportar o mal. Andava Assum, continuava fiel Jó diante da presença do Senhor, ainda que ele se sentia da forma como ele está se sentindo aqui. O meu espírito se vai, Jó 17. O meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando. Eram muitas dores de Jó. Havia perdido os filhos, havia perdido a labrada agachar os bens financeiros, havia perdido a saúde. Diz a palavra que Jó estava com o corpo cheio de tumores, irmãos. Caía-lhes os pedaços da unha, os pedaços dos dedos, os pedaços do nariz. Andava sou decante, arabada agachar. Jó estava morrendo, ele estava se apagando, e só tenho perante mim a sepultura. Jó, aos seus olhos natural, andava agaçou, ele olhava, irmão José, pastor Miguel, pastora Marcilene, pastores, homens honrados e mulheres de Deus que estão comigo nessa tarde, a irmã Antônia, minha irmã Elva, a Labradagaçu, Decante Leide, Deide, Antônia, irmã Fátima, Andafassou, Decante Neva. Ele olhava para si e a única coisa que ele conseguia naturalmente ver era a sepultura diante dele. Ele dizia: está aberta a minha cova e eu morrerei, porque as dores na minha alma e no meu corpo, elas são fortes demais. Andava sudefaço. Faz o Senhor, Eliana. Saudade, minha princesa. Alava sou decante nevas. Mas nem assim Jó pecou, nem blasfemou contra Deus. A mulher dele disse: Camila, andava passou. Ainda está Jó na tua integridade? Ainda está Jó na tua integridade? Amaldiçoa o seu Deus e morre. E ele diz para ela: mulher, por um acaso nós nos alegramos com as vitórias, com as bênçãos que Deus deu para nós. Agora não podemos suportar as provas, as dificuldades, mulher. Tu falas como uma louca. Nem assim é desrespeito à sua esposa. Homem, mulher, não desrespeita a sua esposa, não desrespeita a sua esposa. Andavaçu, não machuque ela, não fira ela. Andabadagaçu, porque apesar de ela ser defeito, ter defeito, como a mulher de Jó foi frágil e fraca, quando não vigiou, mandando Jó amaldiçoar Deus e morrer. Se Jó fizesse isso, irmão, desse ouvido para ela, amaldiçoasse a Deus, Jó iria morrer, iria para o inferno. Alavaçou, decante. Cuidado com as palavras, cuidado com as murmurações, com a dificuldade. Andavaçu, decante, cuidado, vigia, não deixa as pessoas te levarem. Já o cego de Jericó, as pessoas que estavam perto vendo Jesus passar, mandou ele calar a boca. Ele disse: eu não calo, eu vou continuar adorando a Deus, eu vou continuar buscando a Deus, porque eu preciso desse Deus, eu preciso da minha cura. Eu ouvi falar que ele é um Deus que cura, que liberta, que sara e que salva, e eu quero a minha salvação, eu quero a minha cura. Aquela mulher andava da filha endemoniada,
que foi aos nossos olhos, se formos olharmos, humilhada por Jesus, porque ela disse: Jesus, cura minha filha. Os discípulos, os apóstolos disseram: Senhor, atenda essa mulher, despeça ela para ela ir embora. Andava decante. Ele disse: eu não posso tirar da mesa dos cachorrinhos para dar, dos meus filhos para dar para o cachorrinho. Ela podia ter dito: fui humilhada, fui pisada. Não, mas ela foi humilde e ela prevaleceu diante de Jesus Cristo, dizendo: Sara, minha filha, liberta minha filha, homem de Deus. E ele disse: vai, porque a tua fé te salvou, a tua filha já está curada. São pessoas, irmãos, que continuaram firmes e fiéis diante de Deus, apesar, Fabiana, da prova, da luta. Eliana andava de fácil, e hoje o Senhor diz para mim e para você: o que estamos passando não é fácil, a minha luta não é fácil, a tua luta não é fácil, é tanta dificuldade, mas continue diante de Deus. Você suportou a vitória, agora suporte a luta, a adversidade, a enfermidade, e o problema financeiro, a dificuldade, adorando ao Senhor como Jó adorou, e você vai ver a grandeza do que Deus vai fazer pela tua vida. Ele disse: o meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando, e só tenho perante mim a sepultura. Ei, a talabradagaçu. Jó só via a sepultura aberta e a morte chegando, o corpo dele se esvarindo, se desfazendo por causa dos tumores, das puzes. Estou de fato, versículo 2, estou de fato cercado de zombadores, e os meus olhos são abrigados. Estou de fato cercado de zombadores, e os meus olhos são obrigados a lhes contemplar a provocação. Sabe por que Jó falou isso, amados? Porque os amigos de Jó, que havia saído da sua casa para ir até Jó, onde Jó estava, ao pó, com um caco de vaso de telha, raspando as lepras, os tumores. Quando eles chegam, eles falam assim: vamos lá para jejuar e orar para o Jó fortalecer ele. Mas quando eles chegam lá, que eles vêem a dificuldade, a luta, a prova que Jó está passando, eles começam a julgar Jó, dizer que Jó estava em pecado. Cuidado com aquilo que você fala, cuidado com o julgamento. Se você tem espírito de julgamento, faça como eu, peça ao Senhor para lhe tirar, para lhe tratar, para lhe transformar. Porque os amigos de Jó quase que morrem, porque falou contra Deus e falou contra Jó. Os acusadores o acusavam, aquilo era triste. Irmão, sabe por quê? Andabadagaçu são os amigos, são os irmãos de perto, são os colegas, são os parentes que te ferem, que te julgam, que te machucam, porque esses vão doer mais, irmãos. Andabadagaçu vai causar vontade em você de sair dos caminhos de Deus, de deixar sair da igreja. Mas não faça isso. Continue buscando e adorando ao Senhor, servindo ao Senhor, indo para a igreja, para casa e para o templo de Deus, porque grandes coisas Ele vai fazer sobre a sua vida. A Eliana Ribeiro diz: há um ano perdi uma filha e o meu genro em um acidente, mas não desisti de servir o meu Deus, aleluia. Em 2 anos sem receber, sei que Deus está no controle e Ele está cuidando de tudo. E não tem faltado nada na minha vida. Só gratidão. E olha aí o testemunho. Meio este deserto. Andar, passou. Aleluia. Arabadagaçu. Ai, é isso que Ele está fazendo, Camila, comigo e com você nessa tarde, porque ainda que estamos passando por problema, luta, dificuldade, estamos reunidos aqui no nome de Jesus para adorar, para glorificar, para exaltar o nome deste Deus que é soberano e que é tremendo, e Ele vai recompensar a tua fidelidade, a tua fé de ficar diante da presença dEle. Os amigos, irmãos, é que são usados, andai que te faço para te entristecer. Pastor Miguel diz: sempre na rocha, seja qual for a situação. Sempre na rocha, pastor, seja qual for a situação. Eu não sei quem tem sido usado, irmãos, por eles mesmos, pelo diabo, Satanás, que às vezes não é Satanás, às vezes é o caráter, é falha no caráter daqueles que estão próximos a você. Pessoas que são traíras, que são maldosos, que são invejosos, que são julgadores, que vê só o teu defeito e não vê o defeito deles, não olha para si. Foi assim que foi os amigos de Jó. Andabadagaçu, estou de fato cercado de zombadores de Jó, e os meus olhos
olhos são obrigados a lhes contemplar a provocação, porque Jó não mandava eles embora dali, Jó não mandava eles sair dali, eles ficaram ali, Madagaçu, mas eles pecaram contra Deus e pecaram contra Jó, tanto que nós formos lermos o restante do livro, a palavra vai dizer que eles foram obrigados a ir lá pedir Jó para orar com eles, assumir que Jó estava certo e que estava errado, e quem mandou eles ir foi Deus. Não te preocupa não, porque na Managaxai não queira vingar de ninguém, diz o Senhor nesta tarde, não faça vingança, não queira se vingar, porque a justiça ela vem das mãos de Deus, assim como veio sobre a vida de Jó. Deus fará justiça a teu respeito, a teu favor nesses dias, e tu irás contemplar aqueles que se levantaram contra ti, aqueles que te acusaram na hora da adversidade, em vez de te ajudar, que viraram as costas para ti, que disseram contra ti, injustamente, o Senhor fará justiça, e tu verás a justiça de Deus na tua vida, porque Deus fez justiça na vida de Jó. Decante, os meus olhos são obrigados a lhes contemplar a provocação, mas não corresponde à provocação deles, amados. Jó não correspondeu. Jó falava, respondia, conversando com educação com eles, tentando mostrar para eles que não tinha sim, mas não tente nem provar que você não tem culpa na situação. Deixa Deus te justificar, diz ele nesta tarde. Alabradagaçu decante, alabradagachai. Estou de fato cercado de zombadores, não te preocupa com quem tem zombado de ti. Os meus olhos são obrigados a lhes contemplar a provocação. Dar-me, pois, um penhor, se o meu fiador para contigo mesmo. Quem mais haverá que se possa comprometer comigo? Porque, Lavaçu só tinha Jó e Deus ali. Eliana só tinha Jó e Deus. E hoje na situação só tem Calabradagachai e você só temos Deus. É só Deus. Então isso quer dizer que nós temos tudo, porque Ele é o amigo que eu e você precisamos. Calabradagaçu é Ele que me dá colo, é Ele que te dá colo, é Ele que me ama, é Ele que te ama. Devaçu, defaço, lebedegachai. Andavaçu, diz a palavra de Deus, seres meus amigos, porque meus amigos são aqueles que me obedecem, que obedecem a minha palavra. Obedece a Bíblia, a palavra de Deus. Ndavaçu, pratica os mandamentos, renuncia ao pecado, e tu serás amigo de Deus. Ele é o meu amigo, Ele é o teu amigo, e Ele diz: eu sou o teu socorro bem presente na hora da tribulação, Managaçu. E Ele está aqui para me socorrer, para te socorrer, para me colocar de pé e para te colocar de pé. Alavaçu decante, orebedegastai, alabradagaçu. Porque o seu coração encobriste o entendimento, pelo que não os exaltarás. Se alguém oferece aos seus amigos como presa, tá vendo? Se alguém oferece aos seus amigos como presa, os olhos de seus filhos fortalecerão. Mas a mim me pôs por provérbios dos povos, tornei-me aquele cujo rosto se cospe. É assim que Jó estava, pelo que já escureceram de mágoa os meus olhos, e já todos os meus membros são como a sombra. Amados, a minha prova é a sua prova, graças a Deus não chega nem aos pés da prova que Jó passou. Mas Jó se apresenta e apresenta diante de Deus com as suas queixas. É a Ele que ele se apresenta. Deus justifica Jó, diante daqueles seus amigos. E eles são obrigados lá no Calabratagaçu defaço, Rebedegachai, no capítulo 42, e pedir para Jó orar por eles. Vai dizer assim no versículo 8: tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão. Você acha que Deus vai aceitar a intercessão de quem se levanta contra seus amigos, contra os seus pastores, seu líder, seus pais? Você acha, filho, que se você não honrar o teu pai e a tua mãe, se você não respeitar, Deus vai receber tua oração? Não.
Alabradagaçu. Deus manda eles ir até Jó, porque de Jó Deus receberia a intercessão para perdoá-los. E nesse meio todinho, amados e amadas, Deus estava provando o coração de Jó para ver se ele ia perdoar. Porque a Bíblia vai dizer que se nós não perdoarmos as pessoas, Jesus não vai nos... Deus não vai nos perdoar. E quando ele fala, vai até Jó, pede oração para Jó, ele estava colocando Jó também à prova. Alabrastou de cante, neve de fly. Vamos ver se Jó vai orar pelos amigos dele que o acusaram, que o feriram, que o machucaram. Vão diante de Jó. Diz a palavra: o meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei intercessão. Em outras palavras, Deus estava dizendo para os amigos de Jó, dos amigos de Jó, dos seus amigos, de Jó, eu aceito a oração, de vocês não, porque vocês pecaram contra mim, falaram que não devia contra a vida de Jó, acusaram a Jó, em vez de ajudá-lo, em vez de fortalecê-lo. Assim como aquele povo que estava perto do cego de Jericó, que podia dizer, vai lá, corre, chega perto de Jesus que ele vai te curar. Mas eles diziam, cala a boca, para de gritar, fica quieto. Ei, Candabatacaçu, ele dizia, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Por que você tem deixado as pessoas te calarem? Fazer com que você deixe de ir para a igreja, buscar a Deus. Deixe de orar, de buscar por causa das lutas, dos problemas, das pessoas que te acusam, das pessoas que te perseguem. Você tem deixado as pessoas te impedir de ganhar a bênção de Deus, de ser vitorioso, de ter salvação. Tome muito cuidado, porque senão você vai perder as bênçãos, você vai perder as vitórias, você vai perder a sua salvação por causa que está magoado, porque está ferido, porque não perdoa as pessoas, porque dá ouvido para aquelas pessoas que tentam te paralisar, te entristecer, te inquietar. Dizer quem você pensa que você não é nada. Andar batagaçu, chega em mim, chega em você e fala, você pequenininha, magrelinha, quem que você pensa que você é? Você acha que Deus vai te ouvir? Você acha que Deus vai te dar alabratagaçu, paz do Senhor? Você acha que Deus vai ouvir as tuas orações? Acha que vai responder? Você acha que você vai alcançar esse milagre aí? Ah, esse profeta que te entregou da carne, você tá feito besta, feito burro, idiota, esperando uma palhaçada dessa. Andar batagaçu foi assim que aquele povo fez com o povo de Jericó, com o cego de Jericó. Fica quieto, para de incomodar o mestre. Ele dizia, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Enquanto diziam que Jó estava em pecado, Jó continuava a clamar ao Senhor e pedir a ele, e ele dizia, eu sei que o meu Redentor, ele vive. Alabradagaçou. O Deus que eu e você servimos não está morto, Fabiana. Ele está vivo para nos ouvir, para ouvir o clamor de um arrependido do seu pecado. De um que clama, que busca, que adora, que continua com ele, buscando a ele. Para os amigos de Jó ser perdoado, foi preciso eles pedirem, não te preocupa não, vai ter que te pedir perdão, vai ter que te pedir perdão, quem te pisou, quem te julgou, quem te humilhou, alabradagaçu, quem tentou te calar sua boca, quem tentou te parar. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura. Deus chamou os amigos de Jó de loucos, Deusélia. Deus chamou os amigos de Jó de loucos. Vocês são loucos, é? Me chamam, falar contra mim que sou Deus, o que não é reto, acusar Jó. Alabradagaçu decante. Porque vós não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Já Jó, ainda que amaldiçoou no dia que ele morreu, com o corpo se espedaçando, dizendo, Deus, quanto dói, Deus, quanto eu estou machucado, ferido, Deus, eu não tenho saúde, mas eu sei que o meu Redentor vive. E o cego de Jericó dizia, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, ou tem compaixão de mim. Ainda o que diziam Ramires para ele se calar.
Quem estava ao redor do cego de Jericó dizia: Ramires, cala a boca, fica quieto, não incomode o mestre, ele está ocupado. Aí ele dizia: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele não se deixou levar e nem deu ouvidos para os opositores que estavam ao redor dele. Jó ouvia o que seus amigos lhe faziam, lhe acusando em vez de lhe ajudar. Francineide, em vez de orar e jejuar com ele, de buscar, de levar lá para Dagachai naquele momento comida, determinar cura na vida dele, ele os acusava. E o Senhor diz: agora vai lá, Jó, te preocupa não, Deus vai trazer quem te feriu, te magoou para te pedir perdão. E se não vier, Candapatagaçu, Deus não perdoará. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão. O Senhor vai aceitar a oração só vinda de ti. Ambadagaçu, que não voltou atrás, que não pecou contra Deus por causa daqueles que estavam te incentivando a pecar. Demais, Deusélia. Mas que permaneceu firme com Cristo, continuou clamando, buscando, servindo, adorando, não murmurou, não pecou contra Deus. Jó questionou, mas ele não murmurou. Passou decante urebede gachai. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão. Sua Deus aceitará a intercessão, mas dos seus amigos não. Paz o Senhor, Francineide. Porque você não falou contra o seu amigo, você não falou contra Deus, você disse: o meu Redentor vive. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Agora você que tem falado contra a vida de alguém, se levantado contra a vida de alguém, perseguido a vida de alguém, vá pedir perdão, porque o Senhor aceitará a oração a teu favor, só a respeito, através da vida daquela pessoa. Jó foi modelo de paciência, diz o Ramiro, e nos ensina a adorar a Deus nos momentos mais difíceis da nossa vida. Alabradagaçufran. Porque vós não disseste de mim. Isso foi Deus dizendo aos amigos de Jó. Porque vós não disseste de mim o que era reto. Como meu servo Jó. Jó, além de falar e questionar com Deus até o dia do seu nascimento, mas ele estava falando tudo que era reto, que era dentro da palavra. Cuidado com a tua língua, a tua boca, com o que você fala. Cuidado da forma que você trata a tua esposa. Senhor, Terezinha, cuidado da forma que tu trata a tua esposa. Cuidado tu que xinga. Cuidado tu que blasfema contra Deus. Cuidado tu que xinga as pessoas na rua. Cuidado tu que altera a voz. Faça como eu estou fazendo nesses dias, pedindo a Deus para tratar o meu caráter, me ajudar a falar cada dia mais baixo, mais manso com as pessoas. Andar, faço. Diana, nunca pare de fazer essa live. Quantas pessoas estão escurecendo hoje? Olha, amados, antes de eu terminar a palavra, Andabadagaçu, Pai Senhor Raimundo, minha princesa, isso que a Deusélia tá falando para mim não parar, porque tem hora que vem vontade de parar de fazer, né? Porque não é fácil levar a palavra, pregar o evangelho. Eu não tenho vontade de parar de fazer a obra, de parar de fazer as lives às vezes, mas hoje mesmo tem esmurecido, né, Deusélia? E as palavras levantam as pessoas, né, Samila? Hoje mesmo, uma das irmãs que ela queria estar aí, eu acho que ela deve ter ido fazer alguma coisa, não teve jeito, eu marquei ela, não tá avisando lá. Ela falou bem assim pra mim, missionária: Diana, você não tá fazendo as lives mais, não? Eu falei: tô. Ela disse pra mim: mas que dia? Porque o Facebook não tá me avisando mais. O Facebook, ele apronta essas coisas, irmãos. A Labradagaçu disse pra ela: eu vou te marcar. Andabadagaçu de Janira, que chama ela, e ela testemunhou da Madagaçu de Cante Urebede Gachai. Ela disse assim: olha, Diana,
Deus está me honrando através das lives que você faz. Eu falei pra ela, eu faço quarta, sexta e domingo. Só o dia que às vezes eu tô muito ocupada. Esses dias pra trás eu tava mudando de casa. E aí eu não pude fazer. Mas Deus já estava me cobrando. E aí eu tenho visto que eu não posso parar mesmo. E ela disse, missionária Diana, Deus me deu um restaurante. Através das lives que a senhora faz, o Senhor tem me honrado. E eu me alegrei. Porque pro nome do Senhor ser glorificado. Tenho aprendido muito. Deus sabe o quanto. Que bom, Fran. Que bom, irmãos. Não pode parar, a Raimunda disse. Nós vamos estar orando agora no final. Eu vou estar encerrando a palavra, falta só um versículo. Foi porque a Deusélia falou algo muito interessante. Quantas pessoas que essa palavra foi realmente para quem estava esmurecido, para as pessoas que têm desistido de Deus por causa de outras pessoas, por causa de pessoas que nos fere, nos machuca, nos trai. Meu Deus, o amor tem se esfriado, Samela. As pessoas têm maltratado as outras, as pessoas têm mentido a respeito dos outros, como fizeram com Jó. As pessoas têm ferido, vocês vão prestar conta. Vocês que têm ferido as outras pessoas com palavras, vocês que têm perseguido, vocês que têm mentido a respeito, vocês que têm carregado fuxico, fofoca, isso dói. Ninguém fica sabendo, por mais que a gente fala que não tá doendo, que eu não tô importando, eu já cresci, eu já estou maduro. É mentira, quando a gente fica sabendo, dói. Dói aqui, dói na alma, dói no espírito. Se não tivesse doído em Jó, Deus não tinha mandado os amigos dele ir pedir perdão e oração para ele. Andar para Dagaçu. A gente tem que continuar fazendo, mesmo que recebemos críticas, porque do jeito que vocês recebem a palavra de Deus, e Deus tem transformado a vida de vocês, vocês também têm crescido. Tem pessoas que não aceitam a palavra da verdade quando nós pregamos, Terezinha. A Terezinha diz assim, ó, gostei da frase dela, é a frase certa. Certos seres humanos estão totalmente desumanos. E são muitos. Totalmente desumanos. Aí a Dejanira acabou de entrar. Foi ela que me falou. Você acabou de entrar, Dejanira, você já estava. Às vezes, irmãos, tem hora que eu estou aqui corrida, às vezes cansada de orar muito com as pessoas, de fazer. Eu penso em não fazer a live. Quando o Senhor fala comigo, filha, você tem que ir para frente da live, vai fazer a live. Porque até quando eu faço, Ele me fortalece. A Dejanira disse para mim hoje, não foi, Dejanira? Antes de eu entrar aqui, perguntou se eu não estava fazendo. Eu fiz que não está avisando. Mas eu faço quarta, sexta e domingo 2 horas. Só quando tem alguém para me atender que eu atraso. Ela disse para mim, missionária Diana, Deus tem feito coisas na minha vida. Foi sim, Dejanira, escreve aí. A palavra, não existe resiliência. Não está havendo resiliência, irmãos. Aí, ó, Deus é fiel. Através da live, Deus tem me honrado. Através da live, Deus tem honrado a filha de Deus, irmãos. E Deus deu um restaurante para ela. Quem está na cidade da Dejanira, vai lá comer. Eu já vi algumas fotos, né? Parece que as comidas são caprichadas e maravilhosas. De diarista, eu virei empresária. Eita, glória a Deus! Tá vendo? Ela tinha me contado. Ela falou, missionária, Deus tem me honrado através das lives. De diarista, eu passei a ser empresária. A Labra da sua Francineide disse assim, falta de amor, falta de empatia, falta de compaixão. Sim, é difícil hoje, Francineide, Fran. A Labra da sua decante. Amém, Fran, amém. Hoje ela tem um restaurante, hoje, irmãos, ela é empresária. A irmã disse lá, ó, falta de empatia, falta de amor, falta de compaixão. Irmãos, e a Bíblia falou que o amor se esfriaria. E já está acontecendo. No passado tinha missionária, era muito menos, irmãos. As pessoas eram mais amorosas. As pessoas, a Labratagaçu, Cristiane, Pádua, as pessoas eram mais amorosas. Havia mais amor, as pessoas cuidavam mais umas das outras, irmãos. Olha que testemunho forte da Dejanira. Irmãos, hoje eu me alegrei com o testemunho da Dejanira. Me alegrei de saber que ela saiu de ser uma faxineira. Foi faxineira que ela falou, diarista, né? Através das lives, Deus está honrando ela. E ela deixou de ser uma... Ai, meu Deus, como é que foi o nome?
uma diarista, e hoje ela é uma empresária, dona de um restaurante. E eu me alegro com a vitória da minha irmã. Mas sabia que hoje a maioria das pessoas, em vez de se alegrar com a vitória do outro, fica com inveja? Em vez de ajudar em oração, de declarar de declarar a vitória do irmão. Eu era faxineira. Ela era faxineira. Ralava para dar agachar e fazia diárias, irmãos. E hoje ela é empresária. E eu me alegro com a vitória da minha irmã. E eu creio, Alabratagassu, que daqui um dia, de Managachá, o negócio será só dela. Alabratagassu, em todos os períodos, que ela já é empresária. Mas o Senhor vai dar muito mais. Jogam pedra, Samila. Quando vê uma pessoa se desviar, em vez de puxar ela para si, de amar, de lembrar ela que Jesus a ama, que ela precisa voltar para os caminhos do Senhor, eles condenam aquela pessoa, eles criticam. Eles veem uma pessoa precisando de comida, não se importa se a pessoa precisa de comer. Somos membros de um corpo só. É isso aí, Terezinha. É esse amor, irmãos, que morreu. O que foi que aconteceu com os amigos de Jó quando viu Jó cair nos pedaços de pele, do nariz, da boca, da mão? Já começaram a julgar, condenar Jó, dizendo que ele estava em pecado. Jó não tinha pecado. Jó era íntegro e reto, e ele ainda pensava bem assim, ó, vai que meus filhos pecaram, eu vou fazer calar para dar cachá a respeito deles. Era tanta união na família de Jó, que ele reunia seus filhos, comia todo mundo junto. Essa união não tem mais, não existe. As pessoas têm que se abraçar, irmãos. As pessoas têm que se cuidar um ao outro, têm que ajudar, saber do que o outro precisa. Por que que Deus cuida de mim, Raimunda? Camila, por que que Deus não me deixa passar fome? Fazendo a obra, sendo missionária? Por que que Ele toca no coração das pessoas para me ajudar financeiramente? Porque eu faço a obra dele, eu ajudo as pessoas, amado. E aí Ele me sustenta, Ele me dá o que comer. Ele me dá água para beber, casa para morar, roupa para vestir. Alabratagassu, carne para comer. Quantos que não estão tendo isso, amados? E será que você tem que se preocupar se seu amigo tem? A gente chama as pessoas para evangelizar, irmãos, para fazer a obra, as pessoas nem querem ir. Alabratagassu, fica perdendo tempo em humilhar as pessoas, em perseguir, em amaldiçoar, em brigar, em contenda. Em vez de fazer a obra de Deus, de cuidar um do outro. A Raimunda Neves disse assim, cuida mesmo. Eu sou prova disso. Olha, outro testemunho. Deus é plenamente maravilhoso, Terezinha. Plenamente. Ele é o grande eu sou. Em vez de ajudar, em vez de dar a mão, em vez de amar, Andabadagassu, agem como louco, como os amigos de Jó agiu como louco. É a palavra que fala que o meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão. Deus está falando, dele aceita a intercessão, de você não. Então você que persegue, você que humilha, você que grita com as pessoas, você que xinga as pessoas, você... Irmãos, tem gente, Andréia, minha amiga, tem gente, tem marido que fala, ô mulher do cabelo feio, ô gorda, ô feia, a cara disso. Você não sabe o que você está fazendo. Você não sabe o que você está plantando e você não sabe o que você vai colher. Candabadagachai. Desse jeito é a mulher. Respeita o marido. Seja badagassu, obediente ao marido. Mas ó, marido, se você respeitar ela, se você estiver dentro da palavra, viu? Você que não respeita a sua esposa, que xinga a sua esposa, que humilha ela, que não dá roupa pra ela andar bem arrumada. Tem gente que quer que a esposa ande bem arrumada, mas não dá pra ela, depois ainda fica humilhando, falando com o cabelo desarrumado, falando que andabadagassu, sua feia, ao jeito disso aí. Ah, vassou de canto neve de fly. Investe na tua esposa, pra depois ficar falando que as da rua tá bem arrumada. Você vai prestar conta com Deus. Deus não vai receber a tua oração não, homem. Você que humilha a tua esposa, dizendo que o cabelo dela tá feio, desarrumado, paga o salão pra ela, sem falar nada pra ela. Vai lá, meu bem, vai lá no salão da irmã fulano de tal, nós ainda vamos abençoar a irmã, e cuida do teu cabelo, cuida da tua pele.
Porque tu olha pra mulher da rua que tá bem arrumada, porque tu não cuida da que tá dentro da tua casa. Missionária, mas ela não muda. Ele não muda. Muda você primeiro. Eu tenho que mudar primeiro. Eu mudo primeiro. Para depois exigir dos outros ser mudado. Se você quer ser amado, dá amor. Se você quer ser respeitado, respeite. Do mesmo jeito que é dentro de um casamento, de um relacionamento, é dentro de uma amizade. Cadê que os amigos de Jó respeitou Jó? Cadê que eles procuraram saber da boca de Jó? Não, já foram julgando. Falaram contra Jó e falaram contra Deus. Foi uma forma deles pedir perdão para Jó. Deus disse assim, ó, só perdoo vocês agora, só receba a oração se for de Jó. Alabradagaçu, diz o Senhor, ele vai receber alabradagaxá teu respeito se for a oração da tua esposa, que você humilhou, que você pisou, que você gritou. Do mesmo jeito é a mulher com o homem, tá? Do mesmo jeito. Quer ser respeitada, respeite o teu esposo. Ore para Deus converter o coração duro desse homem. Ore para Deus tacar uma brasa de fogo viva. Porque eu agora nessa tarde vou orar para Deus tacar uma brasa de fogo viva na tua boca. Homem que humilha a tua esposa. Mulher que humilha o teu esposo. Quem é cabeça da casa e da igreja é o homem. Mas tem que fazer os dois juntos. O homem respeitar a mulher, sentar os dois juntos, conversar. Falar de igual para igual. Do mesmo jeito, são amigos e irmãos de igreja. A Deus, ela diz, estamos vivendo tempos tempos de nós, as pessoas estão cegas espiritualmente. Totalmente cega, surda, e quando você prega a palavra da verdade, não gosta de ouvir, não quer, acha ruim. Mas ele não muda, ela não muda. Há quanto tempo? Você também não mudou. Quando ele te desrespeita, você não aguenta e grita com ele. Desrespeita ele. Não pague o mal por mal, pague o mal com bem, porque Deus vai te recompensar. Seja no casamento, seja na amizade. Alabradagaçu. Deus fez um teste com Jó. Depois de ser acusado de pecado, os amigos serem justos, e dizem que tinha ido lá orar com Jó, para ajudar Jó, jejuar e orar, para ajudar ele. Chegou lá, ficou Alabradagaçu acusando ele, ferindo ele, a ponto dele se sentir que a morte estava perto, ele suportar as acusações. Mas o Senhor faz uma prova com Jó. Jó, só vou receber a sua oração a respeito dos seus amigos. Se você orar por eles, eu recebo. Se você não orar, eu não recebo. Deus queria ver se Jó, como que Jó ia agir. Para que eu não vos trate segundo a vossa loucura. Deus ia tratar os amigos de Jó segundo a loucura. Não te preocupa não, não queira vingança não, porque Deus vai tratar os teus amigos, Alabradagaxá, o teu marido, a tua mulher, segundo a loucura deles. Segundo a loucura deles. E se você está aí, é um desses loucos, que não vigia a tua boca, a tua língua, maltrata, machuca, fala. Sabe o que é engraçado, irmãos? Machuca, maltrata, fala depois de noite, ainda quer que a mulher vai dormir com ele. Depois, quando é de noite, ainda quer fazer amor. Porque o homem, ele é assim. A mulher é emoção. E o homem é carne. Machuca, xinga, fere, chama de descabelada, chama de preta, chama de gorda, de fedida. Tem mulher que faz isso também. Aí quando é de noite, não pede nem perdão. Quando é de noite, já vai pulando de cima. Não tem nem os preliminares. Quanto menos pedido de perdão. Aí quer que a mulher... a vontade que ela tem, meu filho, é de dar na tua cara. As preliminares começam durante o dia, irmãos. É em qualquer relacionamento. É no casamento, na vida sexual ou na amizade. As preliminares. Eu tenho que vir tratando alguém bem para chegar ao ponto dele querer me dar alguma coisa. Eu tenho que honrar a pessoa. Eu tenho que levantar o ânimo
e a vontade da pessoa e não matar ela. E depois de noite chegar com a cara mais lavada. Sabe por que ela fica com você? Porque a Bíblia diz que ela não pode recusar o corpo. Ou idem. Porque se ela pudesse, ela falava, some da minha frente, da minha cama. A Dejane disse assim, já passei por isso com meu ex-marido. Só me maltratava com palavras. E depois vem com a cara mais lavada, como se nada tivesse acontecido. Nem preliminares faz. Não pede perdão, quanto mais fazer um carinho. Um beijinho, um carinho no cabelo, um carinho no rosto. Vai indo, a pessoa nem quer mais. Por isso que acaba em separação. Graças a Deus, né, Dejanira? Por que vós não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó? Ralabradagaçu decante o neve. Então foram Elifaz, o Tenamita, e Bildade, o Suíta, e Zofá, eram o nome dos amigos dele, o Naamita, e fizeram como o Senhor lhe ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Deus vai dar ordem a respeito de pessoas que te feriram dentro do casamento, dentro da igreja, no teu trabalho, nas tuas amizades, no meio da tua família. Ele vai dar ordem. Alabradagaçu, e se não alabanagachá executar a ordem de Deus, vai perecer. Deus vai tocar. Até com enfermidade. Alabradagaçu. Alabraçou. Mudou o Senhor a sorte de Jó. Olha aí. Deus estava provando Jó. Vamos ver se Jó vai perdoar. Vamos ver se meu filho é íntegro e reto mesmo e tem um coração conforme o meu. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor lhe deu em dobro tudo que possuía. Jó passou pela prova, foi aprovado. E Deus lhe deu em dobro. Vai ser isso que Deus vai fazer na vida daqueles que rejeitar, não olhar. Alabradagaçu para as perseguições, para as maledicências, para as pessoas que te machucam, que te ferem hoje, que te desrespeitam. Mas ir para a igreja, continuar indo para a igreja mesmo assim, servindo Ele com fidelidade, adorando Ele, glorificando Ele, servindo Ele. Alabradagaçu, Ele te dará em dobro. Tá vendo, Dejanira? Tu ainda vai contar mais outro testemunho aqui, ó. Tu irá receber em dobro. Labradagaçu será completamente teu. Alabradagaçu, o nome do Senhor será glorificado. Andai, codecante, orebedegachai. Andabadagaçu. Enquanto para Jericó o bom Jesus passava, um cego filho de Jacó, sem se cansar, clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. A multidão vendo clamar, sequer lhe dizia, mas ele sem a escutar, mais forte repetia: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus então mandou chamar o cego que gritava, que veio logo sem tardar, mas ainda assim clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus pergunta com prazer: que queres? Dejanira está dizendo bem assim: estou vivendo as promessas de Deus em minha vida. Meu ex tirou tudo de mim, mas Deus disse que ia restituir, e Ele restituiu. Onde faltava, hoje sobra. Eita, glória a Deus!
Jesus pergunta com prazer: que queres que eu te faça? Jesus, eu quero hoje ver por teu poder e graça. O que foi que Deus falou? Muita gente segue espiritualmente, então peça nessa tarde através desse hino. Jesus pergunta com prazer: que queres que eu te faça? Jesus, eu quero hoje ver por teu poder e graça. Então Jesus lhe respondeu: vai, a tua fé te salvou. E a labra da Gaçu. E logo viu Bartimeu e ao bom Jesus louvou. Oh, glória a Deus. Não precisa nem orar, diz para mim o Senhor, porque através da palavra do louvor, Deus já fez o teu milagre. Amém? Fica na paz, fica com Deus até quarta-feira, viu? Deus vos abençoe. Fica com Deus.